Olá, meu nome é Marcos Neme, eu sou avaliador líder da Certix pela RioSoft e sou consultor da RioSoft para outras atividades. E estamos aqui no momento para falar especificamente dessa certificação que está acontecendo no país agora. Vamos tratar agora do contexto em que essa certificação foi criada. Depois vamos tratar da metodologia que foi desenvolvida para suportar o processo, do software, o Certix, que é utilizado no processo de avaliação, e finalmente vamos descrever a situação atual na qual se encontra a certificação no país. Inicialmente, então, vamos tratar do contexto. Vamos chamar um vídeo que descreve como foi o lançamento dessa certificação dentro do contexto de um programa chamado TI Maior. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou o Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação, o TI Maior. A ideia é estimular o desenvolvimento do setor no Brasil. O programa está integrado à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015. Outra iniciativa que está dentro do programa TI Maior é a Certificação Nacional de Software e Serviços Correlatos, a chamada Certix, um instrumento que vai identificar, credenciar e diferenciar softwares elaborados com tecnologia nacional. É a primeira vez que essa metodologia é aplicada no Brasil. A certificação é voluntária e serve para as empresas que querem ter preferência em compras públicas por meio da Lei 12.349 de 2010. Quem vai emitir a Certix é o Centro de Tecnologia da Informação, Renato Arche. Tenho certeza que todo o país vai ganhar com isso pela possibilidade de agregar valor à cadeia produtiva local, né, e os vários modelos de negócio que estão associados a software. Então eu tenho certeza que é uma grande oportunidade para as empresas, sejam brasileiras, estrangeiras, multinacionais, de aproveitarem esse mercado do país e ao mesmo tempo fazerem isso de uma forma com uma regulamentação muito mais clara, muito mais tranquila e transparente. Aí a gente está falando de a criação de regras claras que vão, na verdade, nos dar mais segurança para continuar investindo no país como as empresas já têm investido, né? Isso dá também uma segurança para o investidor que está trazendo para o país tecnologia nova que vai ser aplicada não só no governo, mas nos mercados privados. Muito bem, nós vimos aí como foi o lançamento da Certix juntamente com a programação TI Maior. O Programa Estratégico de Software de Tecnologia da Informação inclui uma série de programas e a Certix está inserida dentro desse contexto. O processo da certificação chamada Certix começou em 2011, em que a certificação foi desenhada. Em seguida, se fez o desenvolvimento desse processo, tratando de aplicações pilotos, reuniões com especialistas, consulta pública e testes. E, finalmente, em 2013, a certificação foi finalizada e apresentada ao público. Como é a Certix? Ela é uma certificação que certifica software. Essa é uma situação, digamos assim, comum nos processos de certificação, porque ela não trata especificamente de qualidade, ou de qualidade de processos, esse tipo de coisa. Ela certifica características do software ligadas ao desenvolvimento no país e aos critérios de inovação. Então, ela é uma certificação voluntária, em que os produtores de software voluntariamente se candidatam
a serem certificados, não é obrigatória, tá certo? E trata, num primeiro momento, de um instrumento destinado a subsidiar processos de compras públicas. Então, o arcabouço da Certics é, na verdade, caracterizar que o software tem determinadas características que o tornam favorável para a escolha em compras públicas. Quais são os softwares que podem ser certificados? Essa é uma certificação que foi feita durante o próprio desenvolvimento do software, tá certo? Eu diria até que as características são de definição dos tipos de software um pouco antiquada, mas trata de que o conjunto de tipos de software que podem ser certificados aqui para a Certics são software básico, software de tempo real, o software comercial, software científico e de engenharia, software de inteligência artificial e, além disso, software de computador pessoal. É claro que dentro daquelas características que a gente comentou, hoje em dia, praticamente todas aquelas características de software que apresentamos, hoje em dia rodam em computadores pessoais. O que não pode ser certificado na Certics é o software embutido embarcado, ou seja, aquilo que a gente costumeiramente chama de firmware, aquilo que acompanha determinados equipamentos controlados por um software embutido. Então, nós temos uma situação específica de interesse que deve ser considerada. Além da certificação do software, nós podemos certificar serviço. Que espécie de serviço? É um serviço que decorre de um software que detém a certificação Certics. Então, se existe um serviço prestado, construído em cima da utilização do software certificado, então esse serviço também pode ser certificado. E outras versões poderão ser certificadas também. Então, olha, a Certics é uma certificação que identifica, credencia e diferencia software e serviços resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país. Então, costumeiramente, candidatos à certificação Certics não têm claro qual é o objetivo dela. O objetivo é tratar de diferenciar um software que é resultante de desenvolvimento no país e que traz em si alguma inovação tecnológica de rotinas relevantes e coisas desse tipo. Então, ela certifica desenvolvimento e inovação tecnológica por meio da verificação da criação e ampliação de competências no país. Então, todo o processo vai tratar de examinar o software, examinar a instituição que produziu o software e verificar se com esse software há uma introdução de competências em cima de alguma inovação tecnológica relevante do produto. A Certics foi montada pensada, né, digamos assim, através da avaliação de 16 resultados esperados. O que são esses resultados esperados? É aquilo que se imagina que o software deve atender para receber a certificação. Então, são examinados 16 critérios e se o software atende satisfatoriamente todos eles, ele é sujeito a receber essa certificação. Então, esse conjunto é considerado um conjunto mínimo para caracterizar o software como resultante de desenvolvimento no país e introdutor de inovação tecnológica. Vamos falar então um pouco da metodologia que é utilizada para avaliar o atendimento aos 16 resultados esperados que falamos. Primeiro, vamos tratar da estrutura da metodologia.
A metodologia ela é composta de um modelo de referência mais um método de avaliação. O que significa isso? Existe um modelo de referência criado pelos autores da metodologia, documentado, tá certo? E que você consegue, por exemplo, baixar do site da Certix. E essa metodologia descreve as ideias, os resultados esperados, o que se pretende com a certificação. O método de avaliação define como é que os avaliadores examinam um software e verificam se esse software atende aos 16 resultados esperados. Então, o uso do método corresponde ao processo de avaliação. E esse processo de avaliação, seguido de um processo pós-avaliação de certificação pela instituição ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, chamada FACT, a fundação responsável pela Certix, a execução desse processo de certificação pela FACT produz, então, a certificação. Então, a avaliação é baseada em evidências que são apresentadas e que demonstram o atendimento aos 16 resultados esperados. Tá certo? Essas evidências, demonstrando os 16 resultados esperados, mostram que o software atende a 4 áreas de competências. Tá certo? Daqueles 16 resultados esperados, alguns buscam verificar o atendimento das características do desenvolvimento tecnológico esperado, outros da gestão tecnológica da empresa, da gestão de negócios da empresa e, finalmente, se a empresa tem processos de melhoria contínua do software. Então, o processo de avaliação é todo feito em cima da análise de evidências que são apresentadas para demonstrar que o software atende aqueles resultados esperados. E o resultado da avaliação feita por um avaliador líder, como eu, ou como outros que estão em outras instituições credenciadas, o atendimento é expresso em 4 valores: não atendido, parcialmente atendido, largamente atendido e completamente atendido. O software que obtiver largamente atendido ou completamente atendido em todos os resultados esperados poderá receber a certificação Certix. Tá certo? Como é que é a estrutura criada para se realizar essa certificação? Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do Comitê Normativo de Avaliação, tá certo? Utilizou o CTI Renato Archer, mais a FACT, para criar a metodologia, e a FACT tem contratado as entidades credenciadas que fazem o processo de avaliação. Existem 15 entidades qualificadas para fazer a avaliação, entre elas a RioSoft. Então, o método de avaliação é composto das seguintes etapas. A primeira delas é a exploração. O que significa isso? Você tem um software, está interessado em que esse software receba a certificação. Então, o primeiro passo é você entrar em contato com o software utilizado na avaliação, que é o Certix. Você se cadastra e descreve as características da sua empresa e do software que está sendo candidato à certificação. Ao fazer isso, você vai tentando atender aos 16 resultados esperados e, no final, você recebe uma espécie de avaliação prévia
para dizer se vale a pena continuar no processo ou não. Essa fase é chamada de exploração. Se o resultado dela indicar que vale a pena continuar, então você entra em contato com a FACT e faz um contrato, que é um contrato entre 3 entidades. A sua empresa, a FACT e a instituição avaliadora, eventualmente a própria RioSoft. Feito isso, então você faz uma atividade que é realmente descrever cada um dos resultados esperados, quais são as evidências que você possui que o seu software atende ao resultado esperado. Esse trabalho é chamado de preparação para a fase seguinte. A fase seguinte é a visita. Então, uma vez terminada a definição, a colocação no software das evidências de que o seu software atende ao resultado esperado, o avaliador da instituição credenciada que está te atendendo vai visitar a sua instituição e verificar em loco a existência daquelas evidências e outras observações que ele considera necessárias. Feito isso, o avaliador faz um relatório que é validado pela FACT, pela instituição do Ministério de Ciência e Tecnologia responsável pela CERTIX. Terminada a avaliação, se o resultado foi positivo, a FACT envia uma notificação ao Ministério e é emitida uma notificação de que o software foi aprovado para certificação. Isso é publicado no Diário Oficial, então, imediatamente, a instituição dona do software pode requerer a emissão do certificado. Então, agora, quer dizer, visto isso, vamos entender um pouquinho mais a respeito do software da CERTIX que é utilizado durante o processo de avaliação. Ele é o suporte de todo o processo. Então, vamos entender um pouquinho da plataforma CERTIX-SIS. Então, como eu comentei anteriormente, inicialmente o usuário se cadastra como um novo usuário no uso do software, criando um login e senha. E após a criação do novo usuário, você tem então a chance de passar as atividades de identificação do teu software, das características do seu software e a demonstração de que ele atende aos resultados esperados. Então, as principais atividades estão descritas aqui. Você cadastra a sua organização solicitante, a sua empresa, ou a área da sua empresa que é responsável por software, tá certo? Organização solicitante pode ser uma empresa toda ou pode ser uma área da empresa. Depois você cadastra o software e suas características que são solicitadas. E, finalmente, você passa a cadastrar as evidências de que o software atende aos resultados esperados, tá certo? A fase de acompanhamento e conclusão é a finalização do processo efetivo. Então, para cada um dos 16 resultados esperados, o software automaticamente vai solicitando uma estimativa de atendimento. Então, você está cadastrando o teu software, o CERTIX-SIS está te orientando a respeito de quais são os aspectos que você tem que considerar, e no final você vai fazendo uma análise de como é que o teu software atendeu aquilo e você coloca uma estimativa de atendimento, tá certo? Essa estimativa, então, é totalizada pelo software e ele avalia se o software atende ou não atende, ou, se você tem alguma dúvida, você solicita o auxílio de um tutor. O tutor, então, apresenta cenários do resultado esperado e te dá uma certa orientação de como você deve proceder em cada um dos casos.
No final, então, você tem um relatório apresentado pelo software das coisas, do andamento de como as coisas estão, tá certo? Se você tem pendências, um relatório preliminar das pendências, se você tem ações a serem tomadas, então, para cada um dos pontos, o CERTIC-SIS aponta as próximas atividades que você tem que realizar. Então, vamos ver agora como é que está o processo de certificação no país. Então, uma vez lançada a CERTICS, qual era a ideia da CERTICS? É fazer com que o detentor da certificação tivesse alguma vantagem competitiva na relação com outros ofertantes de softwares similares para instituições governamentais. Então, como decorrência do lançamento da CERTICS, algumas providências foram tomadas na legislação. Então, em janeiro de 2014, surgiu um decreto fundamental que estabeleceu a aplicação de margem de preferência em licitações federais, tá certo? Então, quais são as características importantes que a gente pode destacar? Primeiro, o artigo 1º, parágrafo único. Os editais para aquisição de serviços constantes no anexo 1, a gente vai falar dele, publicados após a data de entrada em vigor desse decreto, completarão a aplicação das margens de preferência que trata o caput. Porque a ideia do decreto é estabelecer margens de preferência. As margens de preferência normal e adicional são aplicadas aos serviços que sejam desenvolvidos ou prestados no país por pessoa jurídica constituída. Isso significa o quê? Que a empresa detentora do software não é necessariamente nacional. Ela pode ser uma filial de uma empresa estrangeira, situada no país, juridicamente constituída no país, e que tenha recebido o certificado que trata a portaria 555, que é a CERTIC-SIS, como resultante de desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica. O parágrafo 2 tem alguma coisa que chama atenção bastante, e até um pouco estranho como foi formulado. O serviço cujo licitante não apresentar os documentos exigidos para habilitação e a cópia da publicação do serviço do certificado da CERTICS será considerado como serviço estrangeiro para fim desse decreto. Então, se você tem uma empresa nacional, você produz software nacional e não tem a CERTICS, entra numa concorrência como essa, competindo com alguém certificado, o seu software é considerado como sendo estrangeiro. E aqui é o anexo 1, que foi referido anteriormente, que descreve em que casos você tem uma margem de preferência e qual é essa margem. Então, por exemplo, licenciamento de direitos de uso de programas de computador, tá certo? Existe uma definição de margem de preferência, legal, e tem a margem adicional. Ele não introduz nada como margem de preferência inicial, porque, digamos assim, o edital de concorrência pode estar estabelecendo uma margem de preferência qualquer baseada em algum critério. Então, ele não influi nessa margem inicial. Há uma margem adicional de 18% se você tem a CERTICS e está concorrendo para licenciamento de direito de uso de computador. A mesma coisa acontece em serviços de projeto, desenvolvimento e instalação de aplicativos não customizados. Idem para aplicativos customizados. E, finalmente, para serviços de manutenção. Então, se você detém a CERTICS,
o seu software pode estar concorrendo com um preço 18% acima do segundo colocado, do que seria o primeiro colocado, digamos assim, e com essa margem de 18%, o seu software vai ser declarado vencedor da concorrência. E aqui é uma fórmula que descreve como é feito o cálculo, que é basicamente isso que eu falei, tá certo? Então você tem o menor preço ofertado de um produto manufaturado, tá certo? Se for estrangeiro, por exemplo. E se você tem uma margem de preferência, essa margem é aplicada em cima daquele preço, que é o menor preço ofertado por outro. Então, o teórico vencedor dessa concorrência, que é considerado estrangeiro, tá certo? Se ele não tem Certix, pode ser um software nacional, ele está sendo considerado estrangeiro, ele tem um preço mais baixo que o seu, mas o seu tem até 18% acima, leva. Essa é a ideia. Então, quem acaba se beneficiando com essa situação? Tá certo? Você tem um conjunto de entidades que são beneficiadas com a Certix. Primeiro, as entidades compradoras governamentais, tá certo? Que são beneficiadas com o uso de software desenvolvido nacionalmente e que apresentam inovação tecnológica. Os compradores responsáveis por licitações. Por quê? Porque eles têm uma orientação e nesta orientação eles têm uma legislação por trás que os orienta a selecionar software que traz desenvolvimento para o país e que é inovador. Os policymakers, quer dizer, o pessoal que faz política em torno do desenvolvimento do software nacional e do desenvolvimento de inovação no país. Então, eles são favorecidos pela ideia da Certix. E, finalmente, as empresas desenvolvedoras de software situadas aqui, que têm um espírito inovador, fazem pesquisa e desenvolvimento, são altamente beneficiadas por essa certificação. Quanto custa se certificar? Se você é uma microempresa, o custo da certificação é R$5.000. Se você é uma pequena empresa, definida de acordo com a receita operacional bruta que estamos falando aqui, é 10 mil, o custo será R$10.000. Se for uma empresa média, o custo será R$15.000. E se for uma empresa grande, o custo será R$45.000. Então, este valor, quando é feita a contratação, é pago diretamente à FACT, que é a fundação associada ao centro, ao CTI Renato Archer. O que vem acontecendo no país ligado a Certix? A evolução é representada por essa curva aqui, tá certo? As certificações começaram lentamente, quer dizer, foram feitas 3 primeiras certificações no início do processo. Basicamente foram certificações piloto para, digamos assim, ajustar a metodologia, ajustar o Certix e efetivamente as 3 instituições que se candidataram foram certificadas, tá certo? E depois começou a tomar um impulso crescente. E a gente vê que nos últimos meses essa curva se acentua, tá certo? E claramente o Sudeste é que tem tido um número maior. O Sudeste e Sul tem quase 70% das avaliações. Então, é isso que a gente teria a dizer para vocês.